Eu acordava cedo todos os dias, como sempre, antes mesmo do sol nascer. A casa ainda estava silenciosa, e só o som do meu café passando na cafeteira quebrava aquela quietude. Observando meu filho, sentado à mesa com o rosto sério enquanto mexia na torrada, senti algo estranho, uma pequena mudança no jeito que ele me olhava. Eu percebi algo diferente naquele olhar, mas tentei ignorar, acreditando que era apenas minha imaginação. Ele sempre fora reservado, mas havia um ar de inquietação hoje que não conseguia decifrar. Tentei sorrir, fingindo normalidade, mas meu coração bateu mais rápido sem motivo aparente. Será que era só uma fase, ou algo mais estava surgindo que eu ainda não entendia? Preparei seu café, como de costume, e coloquei na mesa. Ele olhou para mim, desviando os olhos, algo que me fez franzir a testa. Pequenas coisas começaram a chamar minha atenção. O jeito como ele mexia nas mãos, como mordia o lábio sem perceber, como suspirava quando ninguém olhava. O amor que sentia por ele era imenso, mas também começava a surgir uma preocupação que eu não conseguia ignorar. Aquele sentimento confuso, misto de cuidado e apreensão, parecia crescer a cada minuto. Eu queria que ele continuasse sendo o meu menino, mas sentia que algo em nosso vínculo estava sendo testado, ainda que de forma sutil. Enquanto eu observava, lembranças de sua infância vieram à mente, risadas no quintal, histórias antes de dormir, pequenas travessuras que nos faziam rir. Mas agora, a inocência parecia carregar camadas de complexidade que antes eu não via. Ele crescia, e eu precisava perceber esses sinais antes que se transformassem em problemas maiores. Decidi que, por enquanto, apenas o observaria. Não iria confrontá-lo ainda. Precisava entender o que estava acontecendo no mundo silencioso por trás daqueles olhos atentos. O dia começou normalmente, com sua escola, minhas tarefas, e o barulho familiar da rotina diária. Mas aquela sensação estranha, aquela pequena inquietação, continuava ali, um sussurro constante que me lembrava que a vida nem sempre é tão simples quanto parece. E assim, enquanto ele se preparava para sair, eu fiquei ali, sentada à mesa, sentindo o peso de um instinto maternal que me dizia para prestar atenção. Algo estava mudando, algo que exigiria cuidado e sensibilidade. Mas por enquanto, só observava, tentando decifrar sinais que ainda não compreendia completamente. O dia havia começado como qualquer outro, mas algo naquele momento parecia diferente. Enquanto organizava a cozinha, ouvi meu filho falar algo que me deixou parada por um instante. Não era nada explícito, mas o tom, a escolha das palavras, me fez sentir um arrepio inesperado. Um arrepio percorreu minha espinha quando ele disse algo que parecia íntimo demais, e eu não sabia se ria ou se recuava. Ele olhou para mim com um sorriso tímido, mas havia algo nos olhos dele que não consegui decifrar. Minha mente começou a criar cenários, cada um mais desconfortável que o outro. Tentei afastar os pensamentos, dizendo a mim mesma que talvez eu estivesse exagerando, que era apenas a minha sensibilidade de mãe me pregando uma peça. Mas então vieram outros pequenos sinais. Ele ria de maneira diferente, mais demorada, quando contava histórias do dia na escola. Aproximava-se mais do que antes, como se buscasse algo que eu não podia nomear. Cada gesto era quase imperceptível, mas para mim se tornava enorme, carregado de um significado que talvez nem existisse. Senti culpa. Será que estava vendo problemas onde não havia? Será que meu olhar superprotetor estava criando barreiras imaginárias entre nós? Mas a intuição materna, aquela que nunca falha, me dizia que havia algo ali, uma linha sendo cruzada, ainda que de forma sutil. Enquanto o observava, comecei a questionar meus próprios limites. Até onde deveria intervir? Quando um comportamento é apenas curiosidade e quando se transforma em um sinal de alerta? A dúvida corroía minha mente, deixando meu coração pesado, como se eu estivesse constantemente andando sobre uma corda bamba, sem rede de segurança. No final da tarde, enquanto ele se preparava para sair com os amigos, notei outro detalhe. Ele hesitou antes de fechar a porta, olhou para mim por um instante mais longo do que o normal. Um silêncio se instaurou, e naquele momento percebi que pequenas ações podem carregar grandes significados, mesmo que ninguém tenha intenção. E ali fiquei, parada na cozinha, sentindo o peso da responsabilidade e da apreensão. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas também precisava manter a calma. Por enquanto, apenas observava, tentando decifrar sinais que pareciam delicados demais para confrontar diretamente. O primeiro sinal estava dado, e eu sabia que algo em nossa rotina havia mudado.
Mas ainda não sabia o quão profundo seria esse desafio. Enquanto me sentava na sala, com uma xícara de chá ainda morna nas mãos, não pude evitar que minha mente viajasse para o passado. Lembrei-me de como pequenas atitudes sempre causavam grandes mal-entendidos entre nós. Lembrei-me de como pequenas atitudes sempre causavam grandes mal-entendidos entre nós. Havia momentos em que eu interpretava algo com intensidade demais, e ele, inocentemente, agia sem perceber o efeito que causava. Lembrei-me de conversas com meus irmãos, de olhares que pareciam julgamentos e palavras ditas no calor do momento que depois se transformavam em longos dias de silêncio. Essas lembranças me fizeram perceber que a linha entre preocupação e exagero muitas vezes era tênue demais. Comparei essas memórias com o que estava acontecendo agora com meu filho. Cada gesto, cada sorriso prolongado, cada hesitação parecia ecoar aquelas situações antigas. Seria minha sensibilidade materna projetando fantasmas do passado? Ou havia realmente algo que eu precisava observar com mais atenção? Senti um misto de nostalgia e apreensão. Nostalgia, porque me lembrei de tempos mais simples, quando o mundo parecia mais transparente e menos carregado de ambiguidades. Apreensão, porque agora eu entendia que cada pequeno gesto poderia ter significados que eu ainda não compreendia completamente. Enquanto refletia, tentei me acalmar e separar o passado do presente. Não era justo deixar que antigas inseguranças ditassem meu julgamento. Mas a experiência me ensinou a ser cautelosa, a perceber nuances e sinais sutis que muitos ignorariam. E ali estava eu, dividida entre confiar na intuição e não superinterpretar cada olhar ou palavra. A sala silenciosa parecia amplificar meus pensamentos. Cada memória e comparação reforçava algo que eu não podia negar. A atenção materna não é apenas sobre amor, mas também sobre percepção, limites e compreensão das fronteiras emocionais. Eu precisava ser clara, mas também paciente comigo mesma e com ele. E assim, naquele instante de introspecção, compreendi que cada relação carrega seu próprio ritmo, e que compreender os sinais, sem pressa, sem pânico, seria crucial para o que estava por vir. Enquanto olhava para ele, senti meu coração acelerar de um jeito que me assustou. Por que meu coração disparava tanto? Seria minha culpa por não ter explicado melhor os limites? Por que meu coração disparava tanto? Seria minha culpa por não ter explicado melhor os limites? Passei minutos em silêncio, tentando organizar meus pensamentos. Cada gesto do meu filho parecia carregar significados que eu não sabia decifrar. Era só curiosidade? Carinho excessivo? Ou algum sinal de que eu precisava ser mais firme? A dúvida corroía minha mente, e a ansiedade se instalava como uma sombra constante. Eu me perguntava se estava exagerando, se minha preocupação era apenas fruto do medo de julgamento. Afinal, ninguém quer que falem sobre a própria família como se fosse um drama. Mas, ao mesmo tempo, havia uma voz dentro de mim que dizia para prestar atenção, para não ignorar os pequenos sinais que poderiam crescer se não fossem contidos. Sentei-me no sofá, abraçando os joelhos, e tentei racionalizar. Lembrei-me de conselhos que ouvirá de amigas. Confiança é importante, mas limites são essenciais. Mas como explicar limites? Sem magoar, sem criar um muro entre nós? Cada passo parecia delicado demais, como andar sobre vidro fino. Um sentimento de culpa me invadiu. Será que eu falhei como mãe por não perceber antes? Cada pequeno gesto de preocupação parecia vir acompanhado de uma sombra de culpa. Mas, no fundo, sabia que sentir culpa não resolveria nada. Era preciso agir com clareza e calma. Enquanto me debatia internamente, percebi que parte do conflito vinha do meu próprio medo de enfrentar a situação. Talvez fosse mais fácil ignorar, fingir que nada estava acontecendo. Mas minha intuição dizia o contrário. Eu precisava encarar, precisava compreender os limites, os dele, os meus, e os que a própria relação exigia. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Ansiedade, medo, culpa e proteção se misturavam, criando um nó difícil de desfazer. Mas uma coisa ficou clara: eu não podia continuar em silêncio. Precisava decidir como agir, antes que pequenos sinais se transformassem em mal-entendidos maiores. Naquele momento, compreendi que ser mãe não é apenas cuidar e amar. É também perceber os limites, refletir sobre cada gesto, e, acima de tudo, equilibrar instinto e razão. Um conflito interno, profundo e intenso, mas necessário. Nos dias seguintes, cada gesto do meu filho parecia carregar significados que eu não conseguia interpretar com clareza.
Talvez ele apenas quisesse atenção, mas meu coração leu outra história. Talvez ele apenas quisesse atenção, mas meu coração leu outra história. Era incrível como a mente podia criar cenários que pareciam reais, mesmo sem fundamento. Um simples toque no braço, um olhar prolongado, uma pergunta mais íntima, tudo se transformava, na minha cabeça, em sinais de algo que eu temia enfrentar. Eu me pegava imaginando conversas que nunca haviam acontecido, intenções que nunca haviam existido. Cada gesto era amplificado, cada silêncio carregado de possíveis segredos. Senti um frio percorrer minha espinha ao perceber que, por mais que tentasse raciocinar, meu medo estava crescendo mais rápido do que qualquer explicação lógica. Minha intuição, antes um guia seguro, agora se confundia com a ansiedade. E quanto mais eu tentava observar, mais eu criava pequenas armadilhas para mim mesma, armadilhas de desconfiança e temor. Em certos momentos, eu me sentia traída emocionalmente, como se algum limite familiar tivesse sido violado. E, embora racionalmente soubesse que isso era improvável, o peso do mal-entendido era real em meu coração. Eu tentava me convencer de que era apenas excesso de sensibilidade materna, mas cada detalhe parecia confirmar meus piores temores. Passei a evitar certos olhares, a recuar quando ele se aproximava, tentando proteger meus sentimentos de possíveis decepções. Ao mesmo tempo, sentia uma pontada de culpa. Talvez estivesse criando um muro desnecessário entre nós, talvez estivesse interpretando tudo errado. Essa tensão interna me consumia, tornando cada momento juntos simultaneamente precioso e assustador. A ansiedade transformava o ambiente familiar em um campo minado de emoções. Cada risada parecia suspeita, cada gesto de carinho parecia carregado de mensagens escondidas. Era um equilíbrio delicado entre proteger o coração e manter a confiança. E eu me perguntava, e se eu estivesse interpretando tudo de maneira errada? E se, no fim, não houvesse nada a temer? Ainda assim, o mal-entendido crescia, alimentado pelo medo e pela imaginação. A sensação de que algo estava fora do lugar tornou-se quase palpável, mesmo quando nada havia acontecido de fato. Eu sabia que precisava de clareza, de conversas sinceras, antes que minha mente transformasse pequenos sinais em grandes dramas. Naquele instante, compreendi que o perigo maior não estava no que ele fazia, mas no que eu acreditava que estava acontecendo. E que, muitas vezes, o coração lê histórias que a razão ainda não conhece. Depois de dias carregados de tensão e pensamentos confusos, percebi que não poderia continuar vivendo à mercê da minha própria ansiedade. Era hora de esclarecer tudo, de enfrentar o mal-entendido antes que ele crescesse ainda mais em minha mente. Respirei fundo e sentei-me com meu filho na sala, buscando um momento de calma. Falamos com calma, e aos poucos, percebi que tudo não passava de um mal-entendido. Comecei falando com cuidado, escolhendo cada palavra para não machucá-lo, mas sem esconder minhas próprias preocupações. Expliquei como algumas atitudes dele haviam me deixado inquieta, mas sem acusá-lo de nada. Queria que ele entendesse os limites de forma clara, mas sentisse que ainda havia amor e confiança entre nós. Ele me olhou com atenção, os olhos cheios de curiosidade e sinceridade. E, aos poucos, começou a explicar seus próprios sentimentos, suas intenções e a forma como ele percebia nossas interações. Descobri que muitos dos gestos que eu interpretara como invasivos ou confusos eram, na verdade, simples demonstrações de afeto e busca por atenção. Enquanto ele falava, senti um peso enorme saindo de meus ombros. Cada palavra dele foi desfazendo os cenários que minha mente havia criado. A ansiedade que eu carregava há dias começou a se dissolver, dando lugar a um sentimento de alívio quase tangível. Foi um momento de aprendizado para ambos. Eu aprendi que muitas vezes o coração cria histórias que não correspondem à realidade, e ele aprendeu sobre limites e respeito de forma segura e amorosa. A conversa não foi rápida, mas foi honesta e cuidadosa, e cada instante fortaleceu nossa conexão. No fim, sorrimos juntos, uma mistura de entendimento e carinho preenchendo o espaço entre nós. Percebi que, apesar do medo inicial, a vulnerabilidade e a sinceridade haviam criado um vínculo ainda mais forte. E, acima de tudo, compreendi que o diálogo era a chave para evitar que pequenos mal-entendidos se transformassem em grandes problemas emocionais. Aquele dia marcou uma virada. A tensão diminuíra, e a confiança, restaurada. Pela primeira vez em muito tempo, senti que nosso relacionamento voltava a ser seguro, cheio de amor e compreensão. O mal-entendido não deixará cicatrizes, apenas aprendizados.
Depois daquela conversa, senti como se uma névoa tivesse se dissipado da minha mente. Cada preocupação que eu carregava, cada cenário imaginário que me consumia, começou a perder força. Percebi que muitas vezes criamos histórias na nossa cabeça que não correspondem à realidade, e que nossas próprias inseguranças podem distorcer situações simples. Aprendi que às vezes imaginamos traições onde só havia inocência, e que a paciência é a maior lição. Refleti sobre os dias em que me deixei levar pelo medo, julgando antes de compreender. Compreendi que, ao invés de proteger ou punir, o mais importante era ouvir, dialogar e compreender o ponto de vista do outro. Essa percepção trouxe um alívio enorme, uma sensação de paz que há tempos não sentia. Também percebi que meu filho precisava de limites claros, mas ainda assim de amor e confiança. Aprendi que comunicar esses limites com carinho fortalece o vínculo, em vez de criar distância. O equilíbrio entre autoridade e compreensão se mostrou a chave para que ambos nos sentíssemos seguros e respeitados. Enquanto observava meu filho brincar, rindo de coisas simples, senti gratidão. Gratidão por aquele mal-entendido ter sido resolvido, por termos conseguido conversar sem acusações ou culpa, e por termos transformado um momento de tensão em aprendizado. Percebi que o amor familiar é resiliente, mas precisa de diálogo e paciência para crescer de forma saudável. Refletindo sobre mim mesma, entendi que minhas reações não eram sinal de fraqueza, mas de cuidado intenso e desejo de proteger aqueles que amo. Reconhecer isso me deu clareza e serenidade. Agora sabia que a empatia e a paciência seriam minhas ferramentas mais poderosas para lidar com situações delicadas no futuro. Aquele episódio se tornou uma lição que levarei para sempre. Os sentimentos que surgem em nós nem sempre correspondem à realidade, e um diálogo sincero e gentil pode dissolver medos que pareciam impossíveis de superar. Aprendi a confiar mais, a observar sem julgar apressadamente e a valorizar a inocência e a pureza dos gestos de quem amamos. O coração ficou mais leve, e a relação com meu filho, mais sólida. Senti que havíamos vencido o mal-entendido não apenas com palavras, mas com compreensão e afeto. E, pela primeira vez em muito tempo, fechei os olhos com a certeza de que a família, o amor e a paciência sempre encontram o caminho para a harmonia. Ao fechar esta página da nossa história, sinto uma mistura de alívio e gratidão. Olhando para trás, percebo como pequenos gestos, palavras e olhares podem gerar inseguranças que parecem maiores do que realmente são. Aprendi que a compreensão e a paciência são essenciais para que esses momentos se transformem em aprendizado, e não em dor. O amor entre nós é mais forte do que qualquer mal-entendido, e a verdade sempre nos liberta. Agora vejo que nossos relacionamentos familiares crescem e se fortalecem quando existe espaço para diálogo, empatia e respeito pelos limites de cada um. O que antes me causava preocupação, hoje se tornou uma oportunidade de refletir sobre minhas próprias atitudes e sobre como posso ser mais consciente, amorosa e presente. Sinto-me mais leve, sabendo que a confiança e o carinho sempre vencem os medos que surgem em nossas mentes. Cada desafio, cada momento de dúvida, se transforma em uma oportunidade de fortalecer laços e cultivar a harmonia em casa. Aprendi que é natural sentir medo ou insegurança, mas que a maneira como lidamos com essas emoções define a qualidade das nossas relações. Ao terminar esta história, meu coração se aquece com a certeza de que, mesmo nos momentos mais delicados, a paciência, o diálogo e o amor verdadeiro sempre abrem caminhos para compreensão e reconciliação. Que possamos todos lembrar que cada gesto de atenção e cuidado constrói pontes invisíveis entre nós, e que, ao falar com honestidade e ouvir com empatia, transformamos pequenos mal-entendidos em lições de vida e afeto. O mais importante é nunca esquecer que a família é um porto seguro, e que cada mal-entendido superado fortalece os laços que nos unem. Com amor e clareza, seguimos em frente, mais conectados e mais conscientes do valor de cada momento compartilhado.